Lúcia Soares nasceu em Santa Cruz, na costa da Califórnia, filha de imigrantes açorianos. Hoje é vice-presidente e CIO de uma divisão ligada às diabetes da empresa farmacêutica Johnson & Johnson. Lúcia é responsável por todas as comunicações dentro desta divisão. Além disso, acumula o lugar de vice-presidente. A Diabetes Care Franchise movimenta mais de 2 mil milhões de dólares. O percurso académico desta luso-americana não deixava antever um futuro ligado à tecnologia. Começou por estudar línguas estrangeiras na San Jose State University. Mais tarde, iniciou um doutoramento em literatura na Universidade de Santa Cruz. Apesar desta formação académica, o primeiro trabalho que Lúcia teve foi na Fujitsu, uma empresa japonesa de informática, e esse foi o ponto de partida para o mundo das tecnologias da informação, que acabou por nunca mais abandonar. Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição do America Connection. Hoje temos connosco Lúcia Soares, vice-presidente e CIO da Diabetes Care Franchise, uma divisão do gigante farmacêutico Johnson & Johnson. Olá, Lúcia. Olá, Cristiano. Obrigado por nos ter concedido esta entrevista. A primeira língua que aprendeu foi o português. Nasceu aqui nos Estados Unidos. Acha que esse facto determinou o seu futuro? Definitivamente, acho que sim. E por várias razões. A primeira razão, e eu acho que é uma coisa que devo aos meus pais, que são os meus heróis, é que eles deram o valor das minhas raízes. O que é que eu quero dizer com isso? É que eles emigraram dos Açores para os Estados Unidos por volta de 1970 e vieram cá para criar uma vida nova. E muitos imigrantes que vieram cá deixaram atrás, até um certo ponto, a sua língua, a sua cultura. Os meus pais vieram e fizeram uma vida, mas sempre decidiram em casa falar o português connosco. 5 filhos. Eles fizeram questão que o português fosse a língua oficial de casa? Absolutamente. Nunca se falava em inglês. E até para eles foi uma pena porque nunca conseguiram dominar o inglês, como talvez pudessem se tivessem falado connosco. Mas isso deu-me uma lição muito grande, que é que nunca se deve esquecer as raízes e a cultura, e deve-se ter orgulho de onde viemos. Por isso é que foi para a escola Five Wands na Califórnia, porque é uma escola que está bastante ligada à comunidade portuguesa. Estava, já não existe, mas naquele tempo era um centro onde os imigrantes iam nem só à igreja, que foi construída por imigrantes portugueses no princípio do século XX, mas também para a escola. E o primeiro dia, quando eu cheguei à escola, eu tinha 5 anos e eu não sabia falar nem quase 2 ou 3 palavras em inglês. Por isso foi difícil no princípio, mas consegui adaptar-me. E tem uma ligação bastante forte à comunidade portuguesa, porque esteve inclusivamente ligado a um programa de rádio que começou, segundo sei, aos 9 anos. Como é que foi essa experiência radiofónica? Essa experiência começa com uma história um pouco pessoal, que é quando eu tinha 9 anos, eu fiquei muito doente. Tão doente que fui para o hospital e os doutores operaram-me e disseram aos meus pais que eu talvez não escaparia. Então, nesse momento, os meus pais fizeram uma promessa à Nossa Senhora de Fátima, e se eu escapasse, que iriam fazer as coisas diferentes na sua vida. E foi esse momento na minha vida que me ensinou várias coisas, mas deu-me o valor da fé, e fiquei muito interessada pela história das aparições em Fátima, porque o meu nome é Lúcia de Fátima, até por acaso é interessante. E decidi que eu gostaria de espalhar essa mensagem, e havia uma estação radiofónica com proprietários portugueses e um programa de crianças. E aproximei-me ao locutor que estava encarregado desse programa e eu disse se podia ter 10 minutos para ler semanalmente a história de Fátima às crianças. E foi assim que comecei. E esse programa continuou, segundo sei, esteve lá até aos 16 anos. Sim. Que continuou com este tipo de programas ou teve outro tipo de orientação? Sempre foi uma orientação mais religiosa. Depois vim a fazer um programa semanal de 1 hora que se intitulava A Luz que Vem do Alto. E era mais falar sobre a fé, nem só no aspecto espiritual, mas também intelectual.
E depois estudou nesta escola, mais tarde terminou o high school e conseguiu uma bolsa de estudo através do Luz American Education Foundation. Foi importante este tipo de apoio? Sim, foi muito importante, porque até lá, quer dizer, eu comecei a escola no Five Wounds, mas depois mudamos dessa área e eu sempre estive a estudar com um grupo mais americano. E então, quando estive no high school e descobri que havia a Luz American Foundation, associei-me a isso e senti-me apoiada nem só na minha cultura, mas também no meu desejo de estudar. E através dessa bolsa comecei os meus primeiros passos. Contudo, a bolsa não era suficiente para pagar os estudos universitários. Não. Foi por isso que teve vários trabalhos em regime de part-time. Houve um em particular que acabou por mudar o seu futuro. Sim, definitivamente. E talvez aqui vou mudar para inglês, não te importas. But it was basically in 1995, and part of the work that I was doing was cleaning houses with my mom. My mom was a house cleaner, and I would go with her and help her out. And we were cleaning the house of the Casey family. And at that time, the Mr. Casey was working at Fujitsu, that just had started its Fujitsu Interactive Information Division. A Fujitsu, que é uma empresa ligada à informática. Sim, ligada à informática. Naquele tempo era mais ligada ao hardware, mas ligada à informática. Estava a começar aquele espaço da internet. E então o Mr. Casey perguntou-me o que é que eu estava a estudar. Eu disse que estava a estudar espanhol e línguas estrangeiras e literatura e tal e coisa. Portanto, a sua licenciatura é em línguas estrangeiras, correto? Sim, exatamente. Mas o Sr. Casey viu alguma coisa em mim que eu não tinha visto e ele disse-me, talvez devias de vir ao Fujitsu. Estamos a procurar pessoas que nos ajudem com esta coisa que se chama o internet. E eu nem sequer sabia o que era web, nem internet, nem nada disso. Mas eu acho que o que ele viu em mim foi alguém que queria trabalhar e que tinha aspirações. E então foi assim que eu comecei a trabalhar no Fujitsu e aprendi o que era o internet e comecei a entender o que é a tecnologia. Aprendeu mesmo a linguagem HTML, portanto, Sim. Aprendeu a programar. Como é que alguém que estava a estudar nas áreas das letras, que estava a começar um doutoramento em literatura, entra no mercado de trabalho pela porta da tecnologia? É uma pergunta interessante e é uma pergunta que eu acho que talvez muitas pessoas pensam que vão seguir uma carreira e seguem outra, às vezes muito diferente, mas há sempre um tema comum e para mim o tema comum é este. Estudar línguas e literatura, para mim o que eu desejava fazer era interpretar culturas e ideias e a tecnologia, ao fim e ao cabo, é uma interpretação. É uma tradução de um human need, de uma business need, para uma solução técnica. E poder fazer essa tradução é muito importante. Por exemplo, o Steve Jobs, eu li o livro da sua vida este ano e me impressionou muito, porque eu vivo em Silicon Valley, onde ele também trabalhou. Ele disse que a tecnologia só por si mesma não é um fim. A tecnologia tem que ser acompanhada com liberal arts, humanities, e é assim que a tecnologia tem valor. E por isso combina a literatura e a tecnologia na minha vida. Mas como é que mudou portanto, tinha na sua ideia queria ser professora, queria estar ligado ao meio académico, como é que foi para o outro lado completamente diferente, para o lado do business, do mundo empresarial? Foi uma escolha, eu acho que os meus pais sempre me ensinaram que, em primeiro lugar, fazemos o que queremos fazer, o que temos a paixão, a vocação para fazer. E a sua vocação seria qual? A minha vocação seria... É uma pergunta interessante. A minha vocação naquele momento era ensinar. Mas eu vi no trabalho do internet uma oportunidade para ensinar de uma maneira diferente. Ensinar tecnologia, ensinar os negócios a ser diferentes e a ter um método diferente de como conseguir uma meta. Teve cerca de um ano na Fujitsu, mas depois mudou para a US Web, uma empresa que esteve ligada a projetos como a Amazon, uma conhecida empresa de comércio eletrónico. Viveu de perto aquilo que mais tarde foi conhecido como a bolha da internet. Como é que eram esses tempos vividos no Silicon Valley, que era o coração dessa revolução tecnológica? Fast and furious. Nunca pensei que seria parte de uma revolução, mas sim, fui parte de uma revolução. E naquele tempo, no dot-com boom, o que estava a acontecer era, as oportunidades eram imensas. E olhando agora para esse espaço onde eu aprendi e cresci tanto com colegas imensamente inteligentes,
penso que houve oportunidades que não conseguimos, houveram oportunidades que conseguimos, mas era um momento que sentíamos que podíamos fazer qualquer coisa. E foi imensamente interessante como pessoalmente para mim, na minha carreira, mas também em formação de relações com outros e saber que uma ideia revolucionária pode-se conseguir. Havia um sonho por trás de toda aquela revolução, digamos assim, como todas as revoluções. Yeah. We felt we could change the world, how people did business, how people communicated, and we really did. I think we really did. Infelizmente, essa bolha da internet acabou por rebentar nos meados dos anos 2000 e houve também uma grande decadência. Houve empresas a fecharem, a fundirem-se, a abrirem falência. Também esteve nesse momento histórico. Yes. Como é que foi vivido isso? Well, I was at US Web. At that time, it had become March 1st when it went bankrupt. And at that moment in time, it was like everything was falling from under our feet. All of our dreams and aspirations and all this money that was in Silicon Valley to transform businesses suddenly kind of vaporized. And what was left was a few lessons. Number one, business cases matter, right? That traditional business case needs to be there to build a business. I think the other thing we noticed, and I particularly noticed, was that you have an opportunity and it's a moment in time and you don't know when it's going to start or when it's going to finish. So you have to focus and prioritize what you want to do because you don't know what tomorrow brings. Acha que houve uma certa ingenuidade por parte das empresas em acharem que tudo agora, ou naquela altura, seria pela internet? Sim, acho que sim. Acho que sim, mas ao mesmo tempo aquela visão que existia naquele tempo sim transformou-se, porque não há uma companhia hoje que não tenha um website, que não use a tecnologia que criamos para comunicar, avançar e fazer o negócio mais eficiente. Mas do ponto de vista humano também foi dramático. Houve milhares de pessoas despedidas, houve empresas fechadas. Esteve lá nesse momento. Sim. E a partir desse momento decidiu mudar outra vez de rumo. Deixou o mundo da internet para ir para a indústria farmacêutica. Que diferenças é que notou quando chegou à Johnson & Johnson? Johnson & Johnson está ligado ao setor farmacêutico, um setor corporativo, tradicional, que é precisamente o oposto do mercado fervilhante e impulsivo da internet. Claro. Que diferenças é que notou quando chegou à Johnson & Johnson? E só para explicar, é ligado à farmacêutica, mas também aos medical devices e consumer. As diferenças maiores, claro, não era que eu não trabalhasse muito na internet, trabalhamos muitas horas e era muito rápido. E neste espaço que é mais regulado também se trabalha muitas horas. Mas é diferente porque o ênfase na qualidade dos produtos que fazíamos na internet e nos produtos que fazemos nesta companhia ou noutra companhia farmacêutica é muito diferente. Então temos que estudar, temos que testar, temos que validar tudo o que fazemos, sempre com aquela ideia que tudo o que fazemos é para melhorar a vida de um ser humano, em vez de ser entertainment para um ser humano. Sentiu mais responsabilidade no trabalho que estava a fazer? Absolutamente. Muita mais responsabilidade, mas também, ao mesmo tempo, more reward. Responsibility with reward. And for the first time in my career, I really felt like I was working and getting up in the morning to go somewhere where I felt like we were making a difference in someone's lives to become healthier, or someone's life to even save their lives. So it was a big transformation for me about what a career means and what it means to be fulfilled in your career. E em termos mais práticos, no seu dia-a-dia, que diferenças é que encontrou? Não, talvez não muitas diferenças. Quer dizer, sempre fui uma pessoa que adoro o trabalho e trabalho muito. Por isso talvez não tenha assim muito... No dia-a-dia, na forma como a própria empresa funcionava, a própria comunicação da empresa, certamente seria diferente. Sim. Mais hierarquizada, imagino eu. É muito mais formal. Claro, muito mais formal, e há carreiras, e há riscos e obstáculos, e é como uma cidade quase, é como trabalhar num país. Temos 130 mil pessoas, é muito diferente do que trabalhar numa companhia que tem 2.000 pessoas. Por isso tem que haver um certo nível de profissionalismo que não
que não era preciso ter, por exemplo, nas outras companhias onde eu trabalhei. Acha que a criatividade, por exemplo, pode ser coartada em organizações mais burocráticas, mais hierárquicas, como é o caso da Johnson & Johnson? Pode ser, mas na Johnson & Johnson acho que não. Acho que há sempre espaço para inovação e criatividade aqui, mesmo sendo uma companhia grande. Mas também há talvez pessoas que não se deem muito bem com a cultura e que não possam sentir essa inovação. Mas é possível e eu vejo isso todos os dias onde eu trabalho. Uhum. A adaptação, pelo que eu vejo, é quase uma palavra-chave na sua carreira. Como é que conseguiu, mais uma vez, adaptar-se a uma indústria que estava totalmente diferente, que é totalmente diferente daquela que estava habituada? Eu acho que a palavra-chave na adaptação é a visão ou a vocação que temos. E eu acho que, se volto atrás e penso porque é que eu queria ser professora, eu queria ajudar pessoas. E fui para a indústria da internet e aí ajudei, mas não era uma ajuda tanto profunda. E quando cheguei à Johnson, adaptei-me ainda mais porque essa vocação que eu tenho de ajudar as pessoas e a humanidade aqui está. Então, eu acho que a adaptação segue um percurso do nosso desejo, do que é que queremos ser. Sente que nesta empresa está a ajudar a humanidade de alguma forma? Acho que sim. E talvez seja, não sei qual é a palavra em português para usar, talvez uma desilusão. I don't know what you call it. O que eu estava a tentar perceber era se realmente no dia-a-dia nota a diferença nas pessoas, no efeito na humanidade, em termos gerais e em termos particulares. Yes, I see it. I see it when I go and meet with doctors or nurses that use our products or even patients that come and testify. The work that I do may not necessarily have developed that product that they are using, but the work that I do helped to develop that product that they're using. And to see that it's transformed their lives, it really means a lot and is very special. Hoje é vice-presidente das tecnologias de informação da divisão de diabetes da Johnson & Johnson. Quais são as suas principais responsabilidades nesta empresa? My first responsibility as a CIO is to identify technology solutions that provide the business with a unique competitive advantage. And it's to serve the business goals. I mean, nowadays you can't do anything in business really without really having technology drive it. But there's technology like, email, et cetera, and there's technology that transforms business processes, that gives us the ability to go faster, to do more. And especially in the industry that I work in, healthcare information technology is becoming really important. And so my job... Well, for example, websites are being built for patients to talk to each other about the diseases that they feel. Big data and analytics are being built to understand the themes and progressions of diseases and solve problems that we couldn't solve before. So healthcare information technology is transforming the way that we provide prescriptions, the way we pay for them, and the value that we see in healthcare. So part of my job as well is to identify where are those growth opportunities for the business and how do we grow our business and provide more value to our patients. And then on a very basic level, my job is to make sure the company runs. When you come in, that your email's up and running, that our supply chain is up and running through its automated systems. Portanto, é responsável por toda a comunicação dentro da empresa e da empresa para fora. Sim, sim. E em relação à sua vida pessoal, vive na Costa Oeste, na Califórnia, mas a Johnson & Johnson está situada, os headquarters estão aqui em New Brunswick, em New Jersey. Como é que é o seu dia-a-dia? O meu dia-a-dia, todos os dias são diferentes. E eu sou mãe de 2 filhas e casada há 14 anos, por isso também influencia o meu dia-a-dia. Mas, normalmente, há semanas que eu trabalho na Califórnia, no nosso escritório onde temos os nossos commercial headquarters, e o meu dia-a-dia é muitas reuniões, planear estratégias, conseguir entender se os projetos que temos estão a avançar, a resolver problemas. Mas também viajo muito. Por exemplo, este ano já fui à Suíça, já fui à Inglaterra, já fui a vários lugares. Também viajo muito a New Jersey e a Pennsylvania, onde temos os nossos escritórios. Há muitas viagens, há muitas relações, há muito trabalho que tem a ver com unir pessoas e ideias, traduzir as necessidades que o nosso negócio tem para poder avançar as metas da nossa companhia. E do ponto de vista familiar, como é que a família fica no meio disto tudo? A minha família é a minha primeira prioridade. Tenho um marido que sempre me tem apoiado 110% na minha carreira
E eu igual, para ele, 2 filhas, uma com 6, uma com 3 anos, e através da minha carreira tive que fazer escolhas. Por exemplo, eu acho que é muito importante realçar que muitas mulheres que vieram atrás de mim formaram um caminho que eu pudesse seguir com estas escolhas, mas contudo é difícil, dia a dia, escolher trabalhar e escolher formar uma família. Mas tenho tido como é que consegue isso? Em primeiro lugar, fazer escolhas e fazer a paz com as escolhas que se faz. Em segundo lugar, ter muito apoio da nossa família. Vivemos muito ao pé dos meus pais e dos pais do meu marido também, que nos ajudam imensamente, às vezes a ir à escola, buscar as miúdas, etc. Então, a família mais extensiva, ajudamos-nos uns aos outros. E eu acho que é por essa razão que posso... Uma tradição quase portuguesa, não é? Muito portuguesa. Assim, aí, voltando às raízes da minha cultura. E até por acaso, uma coisa que queria realçar, que eu acho que é muito importante para os pais que falam português e que querem ensinar aos seus filhos, é isto. Hoje em dia eu penso mais em inglês do que em português. Mas quando a minha filha nasceu, as primeiras palavras que eu disse a ela foram em português. Foi o meu instinto, porque voltei à raiz do que é que os meus pais me ensinaram. E então isso influencia muito a minha maneira de ser. E em casa falamos em português com as minhas filhas. Portanto, as suas filhas também falam o português? Sim. Falou há bocadinho do facto de... Neste momento está num cargo importante, muito importante na Johnson & Johnson. Acha que, pelo facto de trabalhar numa empresa, num setor bastante tradicionalista, o facto de ser mulher, a condição de mulher, dificultou a conseguir chegar a este cargo? Acho que não. Acho que graças, outra vez, à história dos antepassados, acho que não. E hoje em dia eu acho que o tema de ser mulher e de ter uma carreira... graças à companhia e à cultura onde eu estou, não é um problema. O problema vem em fazer as escolhas que tu queres fazer com o teu tempo. Por exemplo, ser mulher, ser mãe e ser esposa, e tudo isso quer dizer que eu talvez não faça outras coisas, por exemplo, atividades na comunidade como eu gostaria de fazer, ou viagens de férias, ou fazer outras coisas, porque escolho fazer isto, ter esta a minha prioridade agora, neste momento, na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, vejo homens que têm que fazer a mesma escolha, na mesma situação. E tenho colegas que trabalham comigo que os homens escolheram ficar em casa para criar a família e vice-versa. Por isso são as escolhas e acho que não, que hoje em dia, graças a muitas pessoas, já não é uma dificuldade ser mulher e escolher fazer uma carreira. Nesta empresa, na Johnson & Johnson, que está presente em todo o mundo, tem mais de 120 mil trabalhadores. Que perfil de trabalhador é que esta empresa está à procura? Cada função tem as suas prioridades, mas eu acho que, em geral, e diria isto nem só para a Johnson & Johnson, mas como para outras companhias deste carácter, o perfil tem que ser um perfil global. O aspecto de poder pensar no negócio nem só nos Estados Unidos, mas também nos emerging markets, entender como é que se entra aí, como é que se faz uma solução aí. Também, num aspecto, ter criatividade. Podes ser um cientista ou um engenheiro, mas tens que saber falar, tens que ter criatividade, tens que ser uma pessoa que saiba fazer invenções na tua função e no teu aspecto. E uma pessoa que também, sobretudo, especialmente na Johnson, acredito no nosso credo. Temos uma coisa que se chama o credo aqui no Johnson & Johnson, que é os valores que temos, e esses valores usamos para fazer as decisões no nosso trabalho. E começa com o nosso primeiro valor, é os pacientes. Todas as decisões que fazemos têm que ser em prol do paciente. E em segundo lugar, para os empregados, para o bem-estar dos empregados. Em terceiro lugar, para as nossas comunidades onde trabalhamos. E em quarto lugar, para os nossos stockholders. Essa perspectiva global, a língua tem um papel preponderante, acredito eu. Sim, tem. Acha que o português, no seu caso, abriu-lhe portas? Sim, acho que sim. No princípio não era porque sabia falar português, acho que era porque sou uma pessoa que, por falar português e falar outras línguas, entendo outras culturas e dava-me a facilidade de comunicar em maneiras diferentes com colegas, etc. Um diálogo intercultural? Sim, um diálogo intercultural, exatamente, disseste muito bem. Mas depois, por exemplo, este ano fui ao Brasil
com o board da Diabetes Care Franchise. Um mercado emergente, precisamente. Um mercado emergente e porque sabia falar português, isso abriu muitas portas. Abriu umas portas de entender melhor o mercado, as pessoas, formar relações diferentes. Por isso eu acho que é muito importante, e não é o português necessariamente, é falar outras línguas e outros idiomas para abrir as portas e para abrir a nossa mente. Mais importante do que tudo. Portanto, a língua é uma porta para perceber as outras culturas. Exatamente, exatamente. Neste momento, acha que, por exemplo, as universidades, quer americanas ou portuguesas ou mundiais, estão a formar jovens, estudantes, com essas competências, com competências para poderem integrar empresas como esta? Talvez umas mais do que outras, não tenho a certeza, só posso falar na minha experiência própria. Eu fui à Universidade de São José, fui à Universidade de Santa Cruz e acho que, por exemplo, no programa onde eu me formei, em Literatura e Línguas, ensinaram como se pode adaptar e como se comunica. Por isso eu consegui fazer isso. Mas dizer que há um programa formal para ensinar estes skills ou estas capabilities, eu acho que não existe. E é alguma coisa, um gap que é preciso ensinar aos nossos jovens. Acha que isso tem que partir de cada pessoa, como no seu caso? Sim, parte é sempre nosso, não é? Mas eu acho que nas escolas também se pode ensinar muito que venha a ajudar-nos. Lúcia, muito obrigado por nos ter concedido esta entrevista. Muito obrigada pela oportunidade. E obrigado a si por ter acompanhado mais uma edição do America Connection. Vai a Portugal e precisa de carro? A Portugal Auto Rentals é a sua solução. Visite-nos e faça a sua reserva através da nossa página na internet www.portugal-auto-rentals.com. Lusitânia Savings Bank. O nosso banco. Há mais de 30 anos a servir a comunidade portuguesa. Este é o nosso banco. Lusitânia Savings Bank. Há 30 anos a dar forma a Washington, D.C. Tavares Concrete, a escolha de quem quer rigor e eficácia na construção.